Eu quero agradecer muito a presença da Débora Diniz aqui. Ela já participou de uma live anterior, vou deixar na descrição o link para vocês conferirem, porque foi muito legal. O pessoal te adorou, Débora. O pessoal assim, amou a tua participação, pediram para você voltar aqui. Então, obrigadão por participar de novo. Prazer é meu. Volto então, sempre que você quiser, né? Perfeito. Então, agora, já que se ofereceu, vamos chamar mais vezes. Então, hoje a gente vai falar sobre uma reportagem que saiu essa semana no New York Times, falando sobre como o YouTube radicalizou as pessoas, como o algoritmo do YouTube permitiu isso, né? Mas antes disso, eu quero... Tem uma participação especial aí. Mas antes disso, eu quero que você reconte a sua história, né? Porque vai ter gente que não assistiu a live anterior, então eu quero saber um pouco sobre essa história. Você está nos Estados Unidos agora, né? O que te levou para aí? O que aconteceu para que você deixasse o seu posto de professora na UNB e fosse parar nos Estados Unidos? Conta pra gente aí. É melhor contar de trás para frente, né? Na verdade, começaram as ameaças à Universidade de Brasília, como as ameaças a mim, são ameaças que eu chamo de milicianos virtuais, porque eles não vão ter cara, eles não vão ter nome, porque são covardes de operarem dessa maneira, mas que mandam mensagens muito violentas, mensagens de massacre à universidade, mensagens de me matar, e se a reitora continuar me autorizando a retornar à universidade. Ou seja, é quase que claro que uma proteção a mim, uma proteção à minha família, mas também um gesto de responsabilidade. Lidar com uma mensagem, com várias, porque eram várias e insistentes, e com cópias a várias pessoas sempre, porque é para disseminar o terror. Essas são mensagens de que se diz o que você faz no dia seguinte com a responsabilidade de ser uma professora com alunos em sala de aula. Então, nem eu quero implantar o pânico, que é o que desejam esses sujeitos, e nem mesmo relevá-los a nada, porque há uma concretude de uma ameaça permanente. Então, esse é o fato. É claro que você pode me perguntar, que é o que as pessoas fazem as perguntas às vítimas, mas o que você fez para alguém ameaçar você? Bem, o que eu faço, e não vou deixar de fazer nunca, mesmo estando distante, é fazer uma crítica permanente a esse Estado político que está instaurado no país. O que acontecia há um ano atrás eram as minhas ações como feminista, como militante de direitos humanos, com ação no Supremo sobre aborto, com questões relacionadas a LGBT, mas o que eu faço hoje é tudo isso e muito mais. Então, o que passar na minha frente que for contra esse governo vai ser dentro da minha agenda. Mas o que disparou os ataques mais graves foi a tema do comissão... aborto. O tema do aborto. E por que isso inflama tantas pessoas? O que você sente que dispara nas pessoas uma reação tão violenta, na verdade, né? Há alguns temas que provocam, eu diria, um sentimento quase que irracional, em que eu tenho que ser contra, eu tenho que ser a favor, e todos aqueles que pensam diferente de mim, eu tenho que silenciar, se não eliminar. Então, esse aborto é um deles, mas nós temos outros. E o cenário político brasileiro, com a política bolsonarista, vem favorecendo esse tipo de reação, que estava antes em alguns nichos democráticos, como era o aborto, como é a questão LGBT, algumas questões que provocavam esse disparador de um pânico moral que é irracional, quer dizer, eu não vou pensar sobre o que está diante de mim, eu não vou ouvir evidências, eu vou reagir com violência. Mas agora ele está instaurado em vários outros temas. Mas você sentia isso já antes, então? Você já tinha esse tipo de reação negativa antes? Mas não de massacre à universidade, né? Entenda que o tema do aborto sempre foi um tema intenso e que tem que treinar qualquer pessoa que entre para essa arena, para uma controvérsia que ultrapassa os limites do que seria um debate civilizatório. Isso sempre existiu, né? Sempre existiu. Então, coisas de xingamento, ou então de me fazer acusações acusações vis. Isso sempre existiu. Outra coisa é ameaçar de morte. Nenhum tema permite que a gente faça a causalidade. É o tema que causa isso. Não. São pessoas violentas, são pessoas que não respeitam o pacto civilizatório democrático e que têm um radar, que ora para em feminista, ora para em militante de direitos humanos, ora para em LGBT, ora para no vizinho, ora para na mãe, ora para no marido, o marido para na esposa. Então, é um radar que essas pessoas parem algumas pessoas. Porque quando nós perguntamos o que era o que acontecia,
sugere quase que é uma relação de causalidade que fez essas pessoas se moverem contra algo. Não, elas estão com o radar ligado. Mas assim, olha, eu tô fora do Brasil tem bastante tempo já, fui embora em 2006, e eu não me lembro de um debate tão tóxico assim, tão polarizado. Se você tivesse que apontar no tempo, assim, você teria uma ideia de qual foi o momento que começou realmente a degringolar o debate, assim, que as pessoas já não conseguiam mais se ouvir? Porque, na verdade, eu acho que é uma questão de não conseguir mais ouvir o outro, né? Não é apenas de discordância. O outro não pode simplesmente expressar suas ideias. Porque, acho que, porque o que eu observo no caso do aborto, particularmente, pelo menos, é que como a gente disse, né, dispara esses mecanismos de defesa, né? Porque assim, os pró-vidas que decidirem pró-vidas são pessoas que ameaçam os outros de morte e chegam a matar pessoas por causa disso, né? Então, assim, não dá para entender a contradição. É irracional. Então, vamos lá, você tem duas perguntas aqui. Uma que você diz, qual é o momento em que a gente não consegue mais ouvir? Eu diria quando é o momento que a gente não consegue mais coabitar. Não é ouvir. Porque ouvir no mundo virtual, por exemplo, você não precisa parar aqui e ouvir nós dois e depois vir nos ameaçar. Então, você tem uma escolha, que você não consegue coabitar com as pessoas. É diferente, nós estamos no estágio posterior, né? Mas aqui, a sua pergunta é, na política brasileira, em que momento o debate sobre o aborto deixa de ser uma questão intensa, inflamada, apaixonada, irracional, que um sujeito pró-vida ameaça alguém, e passa a ser um debate que convoca a matança? Eu não tenho dúvida de datar você, que é o ano passado, quando nós temos a reta final da corrida presidencial, em que o bolsonarismo, em que o Bolsonaro movimenta essa ideologia, essas paixões fascistas no país, em que há um cerne que é uma polarização entre nós e eles e uma hierarquização do humano. Nós, como eles se descrevem, os homens de bem, e o restante da humanidade, seja Roraima, Rio Grande do Sul, Venezuela ou argentinos, fora, o Paraíbas, né, fora do nosso horizonte. Entendi. Nessa reportagem que saiu, que eu mencionei no New York Times, foi uma reportagem escrita, né, uma impressa, e também teve um mini documentário que você participou dos dois, né? E a gente observou isso já no ano passado, a gente já percebia o impacto que eles têm, porque as pessoas vinham atacar a gente também aqui, e eles vêm com frases prontas. Você menciona isso no documentário, se não me engano. Eles vêm com frases prontas que você percebe como eles estão reproduzindo já algo que o outro disse, né? Então a pergunta que eu tenho que fazer para você é se você acha se a gente pode dizer que é manipulação mesmo, seria um outro termo um pouco mais sutil para isso, se a rede social tem esse poder de moldar a percepção das pessoas, o modo como elas se comportam, ou se é um exagero falar isso. Porque quando eu falo sobre isso, as pessoas acham que eu estou exagerando. Não, eu não acho que você está exagerando em duas coisas, que você é uma voz, eu diria que antes do tempo e uma voz importante no país. A primeira é que nós precisamos de pessoas como você nomeando esses sujeitos. Como você, eu também acho que essas pessoas têm que ser levadas a sério e enfrentadas. É todo o processo que eu faço com o Olavo de Carvalho. Um dia em que quiser conversar com civilização, com argumentos verdadeiros e sem xingamento, eu estou pronta. É que, na verdade, eles não precisam falar as ameaças, eles não precisam te ameaçar, porque o modo como eles operam é justamente para eles se eximirem da culpa. Eles fazem de um modo que eles instigam os outros a fazerem isso. E por isso que eu chamo, não sobre eles, mas sobre esse sistema, o ecossistema do ódio, porque essa peça aqui, ela não precisa me ameaçar, porque ela move outra, que essa sim vai se sentir impelida a dizer, eu vou resolver o que o outro está dizendo que é importante fazer, porque essa mulher é uma inimiga do Brasil. Essa mulher não pode estar entre nós. Então é importantíssimo nomear como você faz. E é o que o Bolsonaro faz também, né? O Bolsonaro, o modo como a retórica dele é justamente essa, né? Eu não estou fazendo nada, não estou tirando nenhum direito de ninguém, não estou privando ninguém de nada, mas o que ele faz leva a atos de violência que vão, sim, afetar pessoas concretamente no dia a dia, né? E aí é onde nós temos uma fragilidade conceitual nesse momento de entender o que está acontecendo. Nós continuamos a fazer a pergunta, quem manda aqui? Não há quem manda aqui mais. Repito, um ecossistema em que esta peça vai movendo outra, até que alguém pega uma faca e resolve. Claro que é assim, porque é uma onda que vai se movendo e que vai se encontrando. Então, o primeiro ponto é dizer que nós precisamos de pessoas como você, sim, nomeando e enfrentando. Agora, a segunda sua pergunta é se o que é uma manipulação. Eu acho que nós temos um espaço aberto de possibilidades, que é, novamente, figuras como você, em que vão querer um debate democrático, um debate sobre mostrar as ideias e as controvérsias, e há outros que vão usar essa linguagem de uma maneira desonesta e manipulativa.
E aqui é o campo onde o documentário faz essa pergunta, se cabe ou não regulação do YouTube, e eu não tenho dúvida que sim, sobre discurso de ódio. A pergunta é, uns fazem discurso de ódio, incitação da violência, e outros não. Um ponto que eu percebi, isso também mencionado na reportagem do New York Times, que ele dizia que o algoritmo do YouTube trabalhou de tal modo que você tinha um paredão de conteúdo revisionista, ou negacionista histórico, ou conspiracionista, ou anti-vacina. Então, assim, você acessava a internet, acessava o YouTube e você via esse conteúdo meio que dominando. Não tinha saída para isso. E um caso em particular que eu me lembre foi do Jean Willis. Quando o Jean Willis foi embora, tinham muitos vídeos mesmo mostrando que ele tinha fugido do Brasil, que ele tinha vínculos com... tinha vendido o mandato dele. Então, assim, voltando um pouco para a questão da manipulação, até que ponto também que essa repetição da mentira ou de uma distorção também não reforça a percepção das pessoas, né? E também voltando para o governo, eu acho, o governo faz muito disso, né, de repetir uma mentira, tanto como no caso da OAB, né, do presidente da OAB agora, com o pai dele, repetir uma mentira e você achar que aquilo é verdade. Essa é uma pergunta muito importante. A gente acho que não tem nenhuma, tenho certeza, nenhuma vítima no Brasil tão paradigmática do que é esse processo dos algoritmos, das bolhas e da comunidade de ódio, do que quanto foi o ex-deputado Jean Willis. Nós não temos outro exemplo de alguém a quem se criou uma fantasia, e aí a pergunta é, as pessoas acreditam ou as pessoas disseminam porque aquilo é oportuno para a construção de um nós e um eles, de um personagem odioso que não seja elas mesmas e que não seja parte da sua comunidade? Eu diria que aqui nós temos um espectro de pessoas muito diferentes, hein? Nós temos algumas pessoas que de fato acreditam, poucas, em tolices como que ele vendeu o mandato, mas vai ter uma massa que vai disseminar aquilo como num sistema automático de dizer, eu vou fazer parte dessa comunidade e eu estou tomando uma ação em algo que está errado. Ela não sabe o que está errado. E essa pergunta sobre o que é a verdade, há vários estudos mostrando que nos últimos 20 anos nós viemos num processo de perdê-la, e essa é a grande aposta que a direita está tentando fazer, e por isso os ataques às universidades. De que perder o sentimento, perder a certeza, perder a convicção de que há uma esfera da realidade que é verdadeira e uma esfera da realidade que é fantasia ou mentira, é a tacada final que eles querem dar. E por isso todo o ódio às universidades. Então, é uma mentira que o Jean Willis vendeu o mandato. Mas por que tantas vezes se repete essa fantasia do pavão misterioso, e a pergunta sobre as pessoas que estão no vídeo, no filme do New York Times, são muitas das que disseminaram essa fantasia do pavão misterioso. É uma aposta de construção de um fanatismo por algo de contágio. Um passa para o outro dizendo, o pavão, ele vendeu. Não importa se é verdade ou mentira. É aquilo que conecta um ao outro, como usar uma pulseirinha no braço. Então você está disseminando uma fantasia. Mas agora, assim, uma pergunta, na verdade todas as perguntas têm a ver com isso, mas para você, antropóloga, isso não é uma característica do ser humano, esse caráter tribal de você realmente pensar nós contra eles? A gente se fecha agora nesse grupo, nosso grupo está certo, nós somos os bons, nós temos a virtude, nós temos a razão, e o outro inimigo, e não importa o que ele disser, não importa se ele disser a verdade, a gente tem que destruir aquilo que ele representa. Você está certo em dizer que uma organização básica de muitas sociedades é por grupos. Até aí tudo bem. A pergunta é por que as organizações como grupo têm que ter uma linguagem de violência, de extermínio, de discriminação, de xenofobia. A pergunta é que esses valores não vêm junto com a ideia de grupo. Nós podemos ter grupos pacíficos, grupos tolerantes, grupos inclusivos. O fato de nos organizarmos em comunidades, em grupos, em sociedades, não significa que a ideologia que seja o substrato da organização por tribos seja o fascismo. Essa é uma escolha deliberada de organizações por grupos e por tribos que nutrem o ódio e disseminam a intolerância. Porque você vê na retórica deles um ataque ao multiculturalismo, né? Como assim, ter alguém de outra religião, ter alguém de outra etnia, ter alguém de outra orientação sexual, isso afeta na cabeça deles a tessitura social, isso perturba a sociedade, então a gente tem que... Bem, eles podem existir, mas não aqui.
Eu nem sei se eles podem existir, na verdade, né? Porque quando se faz um uso de violência, de massacre, de destruição, e o que eles dizem ao João Willis são palavras, e são expressões, e são convicções de exterminá-lo. É não existir em nenhum lugar. Então, aqui me parece que, eu repito, me parece não, e essa é a descrição, uma das características do que nós estamos chamando de políticas fascistas, e em alguns momentos pode parecer um certo exagero nomeá-la dessa maneira, mas eu diria que não é porque características muito fortes do fascismo estão aqui marcadas. Uma delas é esse fascínio sexual. A questão da sexualidade, a questão de gênero que toca sexo e toca mulheres, é o top one. Não é à toa que Bolsonaro fala de família, Bolsonaro fala de sexo, porque há uma ansiedade sexual. O segundo é uma hierarquização da vida social. Não é nós e eles. É iguais a mim e o resto da humanidade. Você falou do fascismo agora, eu vi que ontem você mencionou num tweet seu, você falou do Jason Stanley, né, que tem um livro que é sobre fascismo também, que trabalha com essas questões, e tem uns capítulos que ele fala sobre a verdade, e o que ele diz, né, quando você falou, você não sabe dizer se eles fazem intencionalmente, de maneira mal intencionada, para prejudicar o outro, se eles realmente acreditam nisso, e ele fala, né, que na verdade o que há é que não existe uma realidade compartilhada, na verdade, né, o modo como eles enxergam o mundo é diferente. Então, assim, eles veem talvez uma estrutura hierárquica essencial que tem que ser mantida, com a figura patriarcal no topo, e qualquer uma coisa que viole isso, né, questão sexual provavelmente também, né, quando você tem gays, por exemplo, que violariam essa estrutura, ou uma família na qual a mãe seja a chefe de família, seja, sei lá, qualquer coisa que fuja dessa estrutura que eles têm em mente, e através da qual eles olham o mundo, enxergam o mundo, isso seria uma ameaça para a ordem natural do mundo. A sua pergunta é fundamental. Que nós vemos o mundo todo, né, os grupos vão ver diferentes. Isso a antropologia chamou do relativismo. Agora, o que eles estão disputando não é ver um mundo diferente. É quais são as regras compartilhadas para definir o que é justo diante das nossas diferenças. Que nós vemos diferente, isso é um fato da história da humanidade. Mas por que nós retornamos permanentemente para o pacto democrático e para o justo? Porque elas são as regras do jogo, do que pode ou não ser feito. Então, por que eles rejeitam a ciência? Por que eles rejeitam a universidade? Porque rejeitam o direito, rejeitam a Constituição, porque são as regras do jogo convocando uma nomeação de que o que as crenças das quais eles defendem são erradas e são injustas. Nós não podemos cair aqui na falácia de um relativismo de que essa é a crença deles do patriarcalismo. Não, isso é injusto, isso é errado. E devemos nomeá-lo dessa maneira. Tanto não conseguem conviver com as regras do Pacto Democrático que há dois apelos permanentemente. O desrespeito às leis, o desrespeito ao jogo democrático, à Constituição, com um apelo, uma política punitivista, que é usar uma mão ainda mais violenta do Estado, e esse fascínio com as armas, que é o justiceiro com a sua própria propriedade, né? Eu tenho uma dúvida que talvez você possa me dar uma luz aqui, que eu já fiz pergunta no canal várias vezes para as pessoas, todo mundo oferece uma resposta para isso. A gente trabalha muito reativamente a eles, né? Eles vão lá e eles meio que pautam o debate, né? Eles vão lá, dizem as coisas absurdas deles lá, e a gente está sempre tentando desmentir, provar que está errado, apresenta dados. E eu fico pensando até que ponto que isso é eficaz, né? A gente não entra no jogo deles, até que ponto que a gente não tem que começar a mudar o foco e nós pautarmos o debate para os valores que a gente acha que são os corretos, né? Aqueles que são mais justos para as pessoas, para todos, né? Não apenas para um grupo. Como é que a gente muda o foco disso? Se funciona essa reação? Eu diria, Henrique, que a pergunta está errada, sem ofendê-lo, certo? Por que a pergunta está errada? Porque eles não nos pautam. Eles não pautam você e a mim. Somos nós que estamos pautando eles. Nós estamos ainda em um jogo democrático, com uma Constituição funcionando. Nós temos os principais jornais do mundo contando o lado certo da história. Nós temos os intelectuais nas universidades ao nosso lado. Nós temos as bases ao nosso lado. Olha qual foi a região do país que mais o rejeitou. Nós temos os trabalhadores que estão dizendo, não, é você que nos representa. Então, aqui eu diria que a história não pode ser contada pelo medo. A história não pode ser contada pela voz daquele que grita ou que intimida. Aqui é uma disputa sobre quem conta a história.
nós ainda temos um desafio sobre contar a história. Por que, se nós vamos fazer a lógica deles, por que eles passaram a me ameaçar? Porque uma ação de aborto está no Supremo. Quem está provocando quem aqui? Quem está provocando quem? Então, porque nós temos a criatividade ainda está do nosso lado. Quando nós falamos que eles operam por fake news, que eles operam por pavão misterioso, ou por esse mundo, né, da toca do coelho e do buraco do rato, nós estamos operando na transparência. Há um momento em que essa força, claro que ela vai renascer, e nós não podemos, em nenhum momento, assumir uma pergunta fatalista de que eles estão nos pautando. Eles têm muito medo de nós, tanto têm medo que nos ameaçam. Nós não usamos a força contra eles. Mas talvez o que aconteça seja uma distorção da percepção, na verdade, né? A gente vê um grupo minoritário que é muito inflamado, que fala muito, que grita muito, e talvez nos dê a impressão de que eles são muito mais numerosos do que eles realmente são. Mas isso é perigoso também, né? Porque, por exemplo, deixa eu pensar historicamente, o Hitler, quando é eleito lá, quando o nazismo é eleito, é um partido minoritário, insignificante no debate alemão, e eles vão galgando espaço porque eles realmente conquistam diferentes áreas, né? Então, eu não quero dizer com você que nós não estamos no caminho de uma política fascista e que há um risco de nós nos transformarmos no que a história já nos mostrou. Não estou dizendo isso. Mas eu também não estou dizendo, o que eu quero dizer é que são duas coisas diferentes. Vamos lá para ver se eu consigo com você pensar junto. De um lado é dizer, é eles que nos pautam? Eu diria não. Não são eles que nos pautam. Agora, eles têm a força e, nesse momento, eles têm as instituições do Estado. Então, eles se tornam profundamente perigosos. Quando eles ganham o Estado e ganham a legitimidade da força, eles têm o que tem na história, como você acaba de contar com Hitler. Aí o jogo muda. O jogo muda e nós estamos numa posição muito mais vulnerável. Então, essa aqui é uma diferença fundamental de ser traçada aqui. No momento em que eles ganham o poder, eles se tornam profundamente perigosos. Eles estão controlando as instituições. Eles operam por nepotismo e não consideram isso um equívoco. Eles proferem frases discriminatórias e xenófobas e isso não se torna um problema. Então, agora sim nós estamos com um risco concreto, como que você anuncia, sobre o que foi Hitler e o que foi o nazismo, de uma hegemonia política bastante perigosa. Então, a mim importa fazer uma separação entre a capacidade de criação e de resistência que temos e o risco posto pela hegemonia política da qual eles conquistaram. Tá, e para encerrar aqui uma última pergunta, eu percebo que você tem uma atuação muito engajada no Twitter também, né, na rede social, e você está frequentemente confrontando, né, ministros, políticos do PSL ou da situação agora. Eu vejo que você sempre lá tentando estabelecer uma ponte de diálogo, na verdade. Não é tão confronto, mas tentar criar uma ponte de diálogo com eles. Isso é possível? Teve uma entrevista agora recente que foi um bate-papo entre a Janaína Pascoal e o Freixo, e foi muito criticada pelas pessoas, né? Tipo, como é que você vai se encontrar com essa pessoa, né? Como é que você vai tentar dialogar com a pessoa que é o seu fim, na verdade? Então, assim, é possível fazer essa ponte de diálogo, e mais do que isso, hoje saiu uma reportagem, uma segunda pergunta junto com essa, saiu uma reportagem na Folha hoje falando sobre como a oposição não tem aceitado os dissidentes do bolsonarismo. Então, assim, Alexandre Frota, o próprio MBL, né? Então as pessoas estão agora querendo se descolar desse governo e estão sendo rechaçados pela oposição também, que ninguém quer essas pessoas. Se isso é um modo certo de lidar com isso, ou se tem que ser acolhido também? O que você pensa? São duas coisas aqui. Vamos começar com o seu exemplo de figuras como Alexandre Frota, essas pessoas que só emergiram na política por um bolsonarismo fanático. Essas pessoas não têm trajetória política, essas pessoas não têm convicções sobre o que seja democracia, sobre o que seja participação política. Dizer agora que a oposição tem que abrir as suas portas e reconhecê-los como lideranças, me parece um jogo infantil do significado do que é o jogo político. Essas pessoas vão ter que se encontrar em qual é a sua história política e qual é a sua agenda. Essas pessoas foram oportunistas em uma onda bolsonarista. Não é isso que nós chamamos de uma política partidária e de uma política com bases de convicções. Então, aqui há uma fragilização do debate político brasileiro, de uma compreensão do que é a política partidária. Não é porque alguém se desgarrou
né, do fanatismo bolsonarista, que agora é reconhecido simplesmente porque ocupa um espaço como uma voz a ser acolhida. Né? É preciso uma transformação de compreensão do jogo político. Agora, a sua primeira pergunta é sobre por que eu entro diariamente no Twitter de ministros ou de representantes do Estado e faço perguntas. Primeiro, porque esse é um direito fundamental de participação política, da qual me foi tirado presencialmente no Brasil e eu quero exercê-lo. Segundo, porque eu quero, com eles ou com as pessoas que nos acompanham, ensaiar que há outras formas de debate político que sim respeita as regras civilizatórias. Então, eu não falto respeito, eu não falto com os meus modos, e alguns deles me bloqueiam, como foi o ministro Salles. O ministro Salles, o primeiro dia que eu fiz uma pergunta a ele me bloqueou. A mim mostra uma incapacidade de compreensão de que representa o político. Esse sujeito não é um cidadão que possa fazer isso, como foi o ministro da Educação, a qual eu fiz uma interpelação judicial. Outros, que não quero dizer, não sei nem se me leem, mas que ao menos respeitam o jogo da participação política, como é o ministro Moro, esses, permanentemente estou ali. E ao menos esse reconhecimento do jogo político eles têm, ou porque me ignoram, ou porque sabem que é assim que tem que ser feito. Eles não são ali sujeitos privados com as suas contas domésticas de Twitter para falar dos seus netos ou dos seus filhos. Eles estão ali falando de políticas públicas do país. Perfeito. Não, e assim, eu penso também que a internet não é um bom termômetro do que acontece na realidade, né? Você entra no Twitter, por exemplo, tem lá as hashtags que são subidas por robô, daí você tem lá, eu amo o Bolsonaro, e isso vai ser claramente manipulado. Então, assim, a impressão que dá é que se eles forem sentir através da rede social o que funciona, o que não funciona, não terá uma boa percepção das coisas como são, né? E só para terminar, nós somos uma elite que está no Twitter, né? Então, esse é um ponto de partida. Esse é uma elite de estratificação econômica, de estratificação educacional, de uso do tempo, que está ali circulando e se comunicando. Então, nós não podemos confundir aquilo com o mundo real. Isso está certíssimo. Agora, todas as pessoas que estão ali representam uma elite de acesso à informação, de acesso a ferramentas tecnológicas. Agora, bem, eu ia concluir, mas acrescentando esse ponto aqui, até que ponto, então, a internet também não é um acesso de uma elite, né? Porque nem todo mundo tem acesso à internet no Brasil, ou banda larga para poder ver YouTube, então até que ponto também a gente pode dizer que manipula o debate, né? Assim, aí importa qual é o canal e qual é a plataforma. Nós estávamos falando do Twitter. Alguém que tem que se comunicar em 280 caracteres. Você tem um jogo de escolarização, um jogo de ferramentas de convencimento e de retórica que está por trás. Não tem a menor dúvida. Ou você é uma celebridade que diz bom dia e tem 3 milhões de likes, simplesmente porque disse bom dia, ou há o uso dessas ferramentas que representam a estratificação social, sem nenhuma dúvida. Agora, no YouTube, não. E essa é a sacada da peça do New York Times que nós começamos a nossa conversa, e por isso que se chama o buraco, a toca do coelho, porque é um mundo de fantasia. E aí, em qualquer pequena comunidade familiar, alguém vai ter uma banda larga. E aí está vendo junto, como um tempo do domingo junto. Até porque o trabalhador ele não tem todos os dias tempo para ver 1 hora de YouTube. Isso vai ser um prazer familiar para aqueles que não estão pagando televisão a cabo, como fazem as elites. Para aqueles que estão se encontrando em ambientes como num bar, ou numa família, ou num parque. Então, ele não precisa ser de cada indivíduo, ele pode ser coletivizado. E aí onde está o risco, porque ele é uma linguagem muito passiva, o YouTube é uma linguagem muito passiva, o Twitter exige uma certa atividade da leitora, de dizer, eu tenho que ler, interpretar, e por isso que esse jargão do Twitter, para mim, é fascinante, né? Aqui tem um problema de interpretação de texto. Isso surgiu dos bolsonaristas, porque exige uma ferramenta que está faltando ali, né? Que é a capacidade analítica. Acho que perfeito. Acho que foi uma ótima conversa. Eu vou recomendar que as pessoas leiam, bem, quem souber ler inglês, né, lê o artigo do New York Times. Quem tiver acesso também, estiver nos Estados Unidos, puder assistir o mini documentário, porque é bastante interessante. Vou deixar também na descrição aqui o link do Twitter da Débora Diniz, para que vocês possam acompanhá-la também, porque sempre tem boas reflexões, compartilha boas ideias ali para a gente poder também refletir esse momento, tentar sanear um pouco o debate, que eu acho que é fundamental, né, a gente tentar encontrar saídas racionais e dialéticas para isso, né, através da conversa mesmo,
Eu tenho visto propostas de agressão aí, mas vamos tentar usar a racionalidade para isso, né? Então, muito obrigado, Débora. Obrigada a você. Um beijo grande a todo mundo.